Obrigada. Então, vamos lá, gente. Lançamento de projétil agora. Lembrando que vocês têm para casa aí. Façam todos os exercícios, por favor. Aí vocês já começam a mandar no Resoluções de Física, porque aí eu monto os meus slides em cima das dúvidas de vocês, tá? Eu já escolhi alguns, 5, se não me engano, 4 ou 5. Agora, se vocês tiverem mais algum, vocês me mandem aí. Tá? Vocês ficam mandando aí os trem e eu fico lendo. Vocês mandam no particular de vocês que eu tô lendo tudo. Então, vamos lá. Lançamento de projétil. Como é que é um lançamento de projétil? Como é que é um lançamento de projétil? Bom, lançamento de projétil é esse desenho aí, ó, em vermelho, tá? Vocês estão vendo aí várias bolinhas? Então, o lançamento de projétil em si vai ser essa daqui, ó. Tá? Isso aqui é lançamento de projétil. O porquê que a gente está colocando essa imagem aí com essas duas trajetórias? É o seguinte, quando eu lanço simultaneamente uma bolinha aqui que tem a velocidade para a direita, ó, essa bolinha vermelha, ela tem velocidade para a direita aqui, ó. Tá? É uma velocidade pequena aí que ele colocou, mas tem uma velocidade para a direita. E essa bolinha azul, ela é simplesmente abandonada. E aí, essas linhas aí pontilhadas em azul claro, eles são fotos que são tiradas simultaneamente, tá? Então, você tira uma foto, outra foto, outra foto, outra foto, outra foto, outra foto e outra foto. O que acontece? Pela sobreposição dessas fotos, a gente observa que o tempo de queda da bolinha azul e o tempo de queda da bolinha vermelha é o mesmo. Como isso pode ser possível? Bom, para as duas, a velocidade inicial vertical é igual a zero. É igual a zero. Como é isso? O que eu quero dizer com isso? Ambas são abandonadas verticalmente. Essa aqui, ó, em vermelho, as duas estão em cima de uma mesa. Ela é lançada com velocidade apenas horizontal, não há velocidade vertical. Ninguém empurrou ela para baixo. Então, a velocidade inicial, tanto da azul quanto da vermelha, é igual a zero. E se as velocidades delas são igual a zero, a gente vai ter aqui para baixo uma aceleração em ambas, que chama-se aceleração da gravidade. Então, a gente tem aqui a aceleração da gravidade para as duas aqui. Então, na vertical aí, ó, todas as duas estão sujeitas à aceleração da gravidade. E todas as duas têm velocidade inicial igual a zero. Então, a aceleração e a velocidade que estão no sentido vertical, para as duas é igual. E aí, o que elas têm em comum, ó, é que na vertical, todas as duas estão à mesma altura do chão, todas as duas têm velocidade inicial igual e têm gravidade igual. Só que essa daqui, ela tem mais uma coisinha, ela tem uma velocidade horizontal. Mas nota que esses movimentos são movimentos perpendiculares. Se vocês se lembram da independência dos movimentos perpendiculares que a gente falou naquela outra aula lá dos barquinhos? Lembro, chefe. Da mesma forma. Então, aqui a gente vai ter movimentos perpendiculares. Então, o que eu entendo aqui? Que esse movimento horizontal ele será independente do movimento vertical. Então, como no movimento vertical a gente tem velocidade inicial igual a zero, o tempo de queda para essa bolinha que faz essa trajetória oblíqua
porque ela é uma composição de movimentos, é o mesmo tempo dessa bolinha que cai, que é abandonada simplesmente. Por quê? Porque na vertical, todas elas têm os mesmos valores. Então, a figura seguinte mostra a trajetória descrita por duas esferas, uma abandonada a partir do repouso na vertical e outra que é lançada horizontalmente. Então, a gente vai chamar isso aqui, ó, a gente vai chamar essa trajetória aqui de o que está acontecendo com essa bolinha de lançamento horizontal, tá? Então, o que tem em comum entre essas duas bolinhas? O intervalo de tempo de queda é o mesmo para as duas bolinhas. Quem que determina isso? Quem determina isso é a altura da queda, visto que a aceleração da gravidade não muda no local, assim, simplesmente. Então, quem determina isso é a altura da queda. Michele, mas a gravidade não pode interferir? Ela até poderia, se de repente essa bolinha caísse, aí tirasse a Terra aqui de baixo e colocasse Marte, por exemplo. Mas isso não acontece. Como isso não acontece, a gente vai dizer que o que interfere aí é a altura da queda, tá? Então, o intervalo de tempo das duas quedas é o mesmo. Quando mudaria? Se mudasse a altura. 2, as duas esferas são aceleradas pela gravidade. 3, a trajetória de uma é retilínea, a trajetória de outra é parabólica. Por que que a trajetória dessa daqui é retilínea? Porque ela não tem velocidade horizontal. Já essa daqui tem velocidade horizontal. Como ela tem velocidade horizontal, a gente vai ter o seguinte. Espera aí, deixa eu desenhar isso aqui para vocês, que é interessante. Olha só. Aqui, a gente tem uma velocidade que ela foi imposta aqui por esse martelete aqui, ok? Então, esse martelo bate nessa bolinha, ó, não sei se dá para vocês, ele tem um anteparo aqui baixo, que a hora que a bolinha é liberada, o martelo não bate nele. E esse anteparo é mais alto, então o martelo joga ela. Então, ele aciona as duas ao mesmo tempo, mas ele empurra essa daqui na horizontal. Então, essa bolinha vermelha, ela sai com velocidade inicial. Só que o martelo esbarra nela e ela vai embora. Então, o martelo não fica mais encostado nela. Então, não tem aceleração na horizontal, mas tem essa velocidade. E essa velocidade, gente, vai ser constante aqui, ó, na horizontal até o final do movimento. Tá? Então, essa velocidade aqui, ela não está sujeita a aceleração. Por quê? Porque não tem aceleração da gravidade e porque o martelo já saiu ali, ele só bateu e ficou. Então, não tem ninguém empurrando ela para frente. Então, ela sai apenas com velocidade. Já na vertical, a gente tem a aceleração da gravidade. Então, eu começo aqui com velocidade inicial 0 e essa velocidade vai o quê? Aumentando com o passar do tempo. Então, ó, essa velocidade vai cada vez aumentando mais. Então, aqui eu tenho dois tipos de movimento. Quais são os movimentos que eu tenho? Esse movimento em vermelho é um movimento uniforme. Então, na horizontal, eu tenho que... Ô, Michele, mas nesse movimento horizontal, a gravidade não diminui influencia. a velocidade, não? Não. Por que, Isa? Porque a gravidade, ela é perpendicular a esse movimento horizontal e os movimentos perpendiculares, eles são independentes, lembra? Sim. Então, é isso. Na vertical, ai, perdão, mudei de cor aqui errado. Então, no vermelho vai ser movimento uniforme. Então, quais as equações que a gente vai trabalhar aqui? Com a equação do movimento uniforme, que é Deus vê tudo. Aí, só que essa distância que a gente vai achar vai ser a distância horizontal. Esse D aí vai ser distância horizontal, que a gente vai chamar de alcance. Então, tudo que for na horizontal, a gente usa movimento uniforme, tá? E aí vai ser D, alcance. O tempo aí é o tempo de queda. Como é que eu vou achar ele? Vou achar ele com a altura máxima. Só que a altura máxima
é horizontal? Não, é vertical. Então, eu vou achar a altura máxima onde? Lá no movimento vertical. Na vertical, a gente vai ter o quê? Movimento que é isso? Na vertical, a gente vai ter movimento variado. No movimento variado, a gente vai ter aí todas as equações do movimento variado. Só que a gente vai lembrar que a velocidade inicial vai ser 0, que ela vai sendo acelerada por quem? Pela gravidade, certo? E aí, o que eu vou achar com o movimento variado? Eu vou achar a altura máxima e vou achar também o tempo de queda. Ok, gente? Ok, pera que eu só tô copiando, Michele. Eu também tenho uma dúvida. Fala. Nessa bolinha vermelha, o movimento é horizontal, certo? Horizontal e vertical, Karine. Porque tanto ela vai para frente, quanto ela desce. Agora, era isso minha dúvida. Obrigada. Tá. Vocês lembram, cara, que a gente estava estudando campo elétrico lá, que a gente soltava a carguinha, ele fazia aquele movimento com curva? É igualzinho isso daí. A trajetória se curva, então, sobre o lado que tem gravidade, né? Então, ela vai curvar sobre a gravidade. E aí, como ela se curva sobre a gravidade, a gente vai ter esse movimento aí parabólico, né? E a gente vai sempre lembrar que ela vai curvar sobre a gravidade porque vai ser uma força puxando para o centro, que promove curva, né? Vocês se lembram disso? Ô, Michele, Oi, João. esse verde escuro é o quê? É a velocidade. Tá vendo que está aumentando com o passar do tempo? Porque ela sofre com a aceleração da gravidade. Então, ó, aqui eu começo com velocidade inicial 0. Nessa primeira bolinha, ó. Deixa eu pôr aqui para você ver. Nessa primeira bolinha aqui, peraí. Aqui. Nessa primeira bolinha, a velocidade inicial é 0. Porque ela ainda não caiu. Quando você solta ela aqui, ela começa a sofrer a ação de quem? Da gravidade. Aí aparece uma velocidadezinha pequenininha, tá vendo? Só que aí ela continua acelerando, ó, que a velocidade está cada vez o quê? Aumentando. Então, esse movimento vertical que eu desenhei em verde, ele é um movimento variado. Por quê? Porque ele está sujeito à aceleração da gravidade. Entendeu? Entendi, obrigado. Aí, João, a gente vai usar todas as equações do movimento variado. Quais são as equações do movimento variado? Qual outra? Qual outra? Vivi. Vovó, mais duas amigas dela. Isso, vovó. Mais duas amigas dela. E? Diabo V também, mais meio ao quadrado. Meio atrapalhado ao quadrado. Isso. O diabo V também, mais meio atrapalhado ao quadrado. Opa, aqui é mais, né? Entenderam, então, gente? A gente vai ter que trabalhar com essas equações assim, separadamente. Ok? Opa! Volta aqui, menina. Ok, gente? Ok, Michele. Ok, Michele. Ótimo. Vamos passar para o próximo slide. Quantas horas aí, Carolina? 52. Bom, aí agora eu vou mostrar para vocês a decomposição do movimento. Então, a gente vai ter um movimento horizontal, que é um movimento uniforme, que é de velocidade constante. Então, ó, olha que com o passar do tempo, ó, a distância entre a bolinha não varia, tá vendo? Isso aqui, gente, a gente tira a foto e vê que horizontalmente a distância não varia. Isso é feito assim, ó, você tira fotos simultâneas,
certo? E depois compara as fotos. E aí, se você pegar uma régua e observar isso aqui, ó, fez essa foto aqui, ó, desse quadrado aqui, aqui, ó, à direita, nesse aqui. Fez essa foto aqui, né? A hora que o cara pega uma régua e vem medir isso aqui, ó, e vem medir isso aqui, ele nota que, ó, daqui até aqui, ó, e até aqui, ó, e até aqui, no mesmo intervalo de tempo, e essas fotos são tiradas no mesmo intervalo de tempo, a gente vai ter a mesma distância horizontal. O que que isso significa? Se a distância horizontal não mudou, é sinal de que a velocidade horizontal não mudou. Estão vendo? Ó? Todos esses segmentos são de mesmo tamanho, mesmo que meu desenho aí não está muito legal. Esses segmentos aqui, ó, esse, e esse, eles ficam, a gente nota que eles são todos do mesmo tamanho. O que denota o quê? O que denota o movimento uniforme. Então, na horizontal, é provado isso, que a gente vai ter um movimento uniforme. Então, essa velocidade aqui, ó, ela vai ser constante durante todo o deslocamento. Já quando a gente faz essa mesma análise na vertical, ó, assim, ó, a gente nota que, com o passar do tempo, a distância percorrida pela bolinha é cada vez, ó, maior. Então, notem que os segmentos, ó, esses segmentos aqui, ó, esse, e esses estão ficando cada vez maiores. Então, no mesmo intervalo de tempo, a gente percorre distâncias maiores. O que quer dizer, no mesmo intervalo de tempo, percorrer distâncias maiores? Quer dizer que o movimento é acelerado. Então, a gente vai ter uma velocidade, ó, que aumenta com o passar do tempo. Eu começo aqui com velocidade 0, depois eu tenho essa velocidade, depois aqui eu tenho essa velocidade, depois aqui eu tenho essa velocidade, e por fim, ó, essa última bolinha vai ter uma velocidade maior ainda, porque a gente tem aqui a ação da aceleração, e essa aceleração é a aceleração da gravidade. Então, a aceleração é constante. O que varia? A velocidade. Ok? Quando eu componho esses dois movimentos, então, o movimento horizontal com o movimento vertical, eu terei essa curva aqui, ó, na trajetória. Sim? Porque toda vez que eu tenho uma aceleração que aponta para o centro, eu consigo fazer um movimento com curva, um movimento curvilíneo. Ok? Então, é assim, ó. Na verdade, eu tenho essa velocidade horizontal, essa velocidade vertical, e me dá essa velocidade aqui, ó, V preto aqui, ó, tangente à trajetória. Só que ela é tangente à trajetória e vai fazendo com que essa reta se curve. Então, ó, aqui eu tenho só o movimento horizontal, aqui eu já tenho essa daqui como resultante, aqui eu já tenho essa daqui como resultante, aqui eu já tenho essa daqui como resultante. Tá vendo que elas vão conduzindo a uma trajetória parabólica? Você consegue enxergar isso aí? Ó, mesmo que ela é tangente à trajetória, ela conduz a uma travessia, a uma trajetória parabólica. Então, ó, a gente vai ter na horizontal sempre movimento uniforme. Então, a gente vai usar Deus vê tudo. Essa velocidade Vx vai ser sempre constante, então a aceleração é igual a 0. Para a gente achar esse D, é o D horizontal. Então, dx é esse segmento aqui, ó. Dx é horizontal, estou fazendo de vermelho, vamos por vermelho. Então, o dx, ó, vai ser esse aqui, ó. Esse segmento. Então, quando eu achar a distância, essa distância horizontal, eu estou falando de dx. A gente chama de dx porque a horizontal fica sobre o eixo x, né? Eu achar essa distância horizontal, eu vou fazer o quê? Velocidade vezes tempo. Ok?
quando eu quiser achar a altura aqui, ó, eu já estou falando do movimento na vertical, ó, a altura. Para achar a altura, se o movimento é na vertical, eu vou usar o diabo V também mais meio atrapalhado ao quadrado. Só que, em vez de distância, vai ser a altura, né? É igual a VT mais AT ao quadrado dividido por 2. Como essa velocidade inicial ela é 0, vocês lembram da queda livre? É igual a queda livre. Então, eu vou ter o quê? AT2 sobre 2. Só que a aceleração é a da gravidade. O tempo ao quadrado dividido por 2. Então, é assim que eu vou achar, ó, a altura. Espera aí que é em verde, né? Deixa eu mudar de cor aqui. Aí. Deu para entender aí, companheiros? Sim. Deu. Michele, essa debaixo da gravidade também pode ser usada? Tanto faz uma contra a outra? Não, é a mesma. Só que é assim, Karine, o que que acontece aqui, ó? Como a velocidade inicial aqui é 0, lembra que a gente falou que aqui ele começa caindo, então na vertical a velocidade inicial é 0. Como essa velocidade inicial aqui é 0, sobra só AT2 sobre 2. Essa aceleração aqui é a aceleração da gravidade. Como essa aceleração é a da gravidade, eu só substituí, ó. No lugar de A, eu pus G. Então, como essa velocidade inicial é 0, vai ficar AT2 sobre 2. Deixa eu fazer uma intervenção aqui antes. Ah, entendi. Entendeu? Olha lá, ó. Aí vai ficar que H é igual a 0 mais AT ao quadrado sobre 2. Certo? Vai ficar que H é igual a 0 é 0 mesmo, né? Mais AT ao quadrado dividido por 2. Só que a aceleração é a gravidade. Eu vou usar essa daqui, na verdade. Entendi, obrigada. Entendeu? De nada. Se eu puxar, Carol, sai tudo meus efeitozinhos. Então, olha, o que vai acontecer? Quando a gente vai trabalhando com o movimento da vertical, a gente vai usar o movimento uniformemente acelerado. Então, para achar distância, a gente usa essa, para achar velocidade, a gente usa essa. E lembrando que a gente tem o quê? A aceleração, que é igual à da gravidade, ok? No final aqui, ó, o que ele está dizendo aqui embaixo? No final, a gente vai ter uma velocidade final, que é essa daqui, ó, que é a velocidade resultante. Essa é a velocidade final do corpo, tá? E ela é o quê? Ela é a decomposição desses vetores. Então, vamos dizer que a gente comece aqui, ó, com um vetor aqui, que a gente, no final, aliás, lá no finalzinho, imediatamente antes de tocar o solo. Então, é aqui, ó, essa bolinha é essa aqui, ó, tá? Imediatamente antes de tocar o solo. VY, ele começa sempre, que é o V que está na vertical, ele começa sempre com velocidade igual a 0. E aqui vamos dizer que no final, a velocidade dele foi igual a 4. Sim? Vx sempre foi o mesmo valor. Então, vamos dizer aqui que Vx vai ser 3. Aí ele pergunta, qual que é a velocidade resultante? A velocidade resultante aqui é triângulo manjado, então vai ser quanto? 5. 5. Todo mundo entendeu? Sim. Sim. Então, eu vou chamar de VY, o V vertical. Tá? Então, velocidade vertical, ou a velocidade Y, ela começa igual a 0. E no final aqui, ó, eu tive uma velocidade de 4. Então, ela começou 0 e depois ela foi 4. Aí, ó, VY final igual a 4. Ok?
E já na outra, a velocidade... saco. Deixa eu só apagar esse quadro aqui do fundo. Ai, não quer apagar. Ah, mas deu para entender. A velocidade inicial era 0 e depois ela ficou sendo 4. Essa daqui, ó, é diferente. Ela começa com 3 e ela termina com 3. Então, o Vx é sempre constante. O Vx inicial é igual a 3 e o Vx final também é igual a 3, ou seja, Vx é constante. Vou pôr isso aqui. Espera aí. Aqui. Deu para entender? Sim. Sim. Quanto Sim, tempo eu Michele. tenho? Quanto tempo eu tenho? 15 minutos. Pois é, mas eu não estou sabendo se tem um intervalo. Pergunta Vai, para o Caleb aí, continua. Carol, se tem intervalo. Aí. Bom, isso aqui a gente fez, então, para que lançamento? Espera aí. Deixa eu voltar aqui, porque agora já tem lançamento oblíquo. Aqui a gente fez, ó, um lançamento horizontal. A gente empurrava ela na horizontal. A gente tem essa configuração aí, que a velocidade inicial y é igual a 0, ok? Porque ela é abandonada lá de cima. Agora, a gente vai incrementar esse negócio aí. Então, agora a gente vai fazer o movimento oblíquo. Ok? Tô achando que eu não vou fazer movimento oblíquo hoje, não. Vou voltar lá, vou fazer um exercício com vocês disso aqui. Acho que vai ser melhor. Vamos lá. Vamos dizer aqui que a gente tem aqui uma altura... Falou com o Caleb aí, Carol? Uma altura de 2 metros, tá? Que essa bolinha vai cair. E a velocidade inicial x vai ser igual a 10 metros por segundo. A gente vai ter... Oi, Gui. Só um negócio aqui, para não confundir aquele V e o VX mais VY ali embaixo, não é pegar o valor normal, não, né? É soma vetorial. Soma vetorial ali embaixo. Ah, aqui embaixo é soma vetorial sempre. Sim, soma vetorial. Soma vetorial. Aí, gente, eu tenho só 5 minutos, por isso que eu não vou entrar em lançamento oblíquo, viu? Então, vamos fazer um exercício aqui, que é o seguinte. Exercício. Ó, eu tenho uma altura de 2 metros, vou lançar com velocidade inicial x de 10 metros por segundo e a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, aceleração, né? Que difícil. Aí eu quero o quê? Vamos achar aí o tempo de queda. Tempo de queda. E o alcance. Alcance, gente, é a distância horizontal, viu? Se o nosso tempo acabar, vocês fazem de para casa também. Nós temos aí, ó, esse é o nosso exercício. Eu quero que vocês achem o tempo de queda, o alcance, que é a distância horizontal, sendo que a gente tem uma altura de 2 metros, uma velocidade inicial x de 10 metros por segundo e a gravidade de 10 metros por segundo. Carol, você é assistente aí da calculadeira, dos cálculos. Então, é o seguinte, ó, a gente vai ter isso aí e aí a gente vai achar, então, o valor do alcance e o tempo de queda. Primeira pergunta que eu faço para vocês. Qual é a velocidade VY? Então, vocês vão olhar para esse desenho aqui e vão me dizer, e a gente vai tentar fazer esse exercício. Qual é a velocidade inicial Y? 0. 0. 0. Isso mesmo. Ah, Michele, ele vai me falar? Ele não vai te falar, não. Você que tem que saber que é 0, ok? Aí ele pergunta, tempo de queda. Como é que eu acho o tempo de queda? O tempo de queda depende de quê? A gente já falou. Da altura. Da Da altura. velocidade.
Da altura. Ou não? Não, da altura. Só da altura. O tempo depende da altura. Ô, Que é isso Michele, que eu coloquei. a velocidade em uma queda livre, ela vai ser sempre a mesma se a altura for a mesma? Sim. O que muda, Jales, é que, na verdade, a gente tem resistência do ar. E aqui a gente faz cálculos como se não tivesse resistência do ar, tá? Ah, Então, sim. o que muda é isso. Então, se você tiver uma folha de papel aberta e uma folha fechada, é lógico que a aberta vai demorar mais, né? Que nem tem aqueles caras, já viu uns caras que pulam de uns despenhadeiros com as roupinhas de esquilo? Sim. Os caras Para loucos. planar, né? Para planar. Aí ele vai demorar mais para cair do que se a gente cair sem aquela roupinha lá. Entendeu? Mas aí é o quê? Mudou a gravidade? Mudou a altura? Não, o que está mudando lá é a resistência do ar. Mas se não tiver resistência do ar, todo o corpo vai levar o mesmo tempo se ele for jogado de uma mesma altura. Ok? Beleza. Então, ó, o tempo depende da altura. A altura, a gente está falando de uma grandeza aí que está na vertical, não é isso? Tudo que está na vertical vai sofrer movimento uniformemente variado. Então, a gente vai achar com as equações do movimento variado. A gente vai usar tal. A altura é igual a VOT, mas o VO inicial é 0. Então, vai ficar GT ao quadrado dividido por 2. Sim? Então, a altura vai ser igual. A gravidade é quanto? 10. Aí, o tempo que a gente está procurando. A altura, vamos substituir a altura já também. A altura é 2. O tempo é o que a gente está procurando. Tempo ao quadrado. Dividido por 2. Passa o 2 para o outro lado. 2 vezes 2, 4. É igual a 10 T ao quadrado. Então, vai ficar o quê? T é igual a raiz. Raiz de quê? 40. Não é isso? Não, de 0,4. Raiz de 0,4. Dá quanto, Ana Carolina? É. 0,2. Não. 0,632. 0,63 segundos é o tempo de queda. Deu para entender? Por que que eu usei movimento variado? Porque o tempo é determinado pela altura. A altura está na vertical. Tudo que estiver na vertical é movimento variado. Ok? Ok, Michele. Agora a gente quer achar o quê? Agora a gente quer achar o alcance ou a distância horizontal. Distância horizontal, alcance é distância horizontal. Tudo que tiver na horizontal, a gente vai usar o quê? Movimento uniforme. Qual é a equação que a gente vai usar? Deus vê tudo. Vê e não. Deus vê tudo. Então, distância horizontal vai ser igual. Qual que é a velocidade inicial? Essa velocidade vai ser sempre Vx. Sim? Quanto que vale o Vx inicial? Vale 10. E o tempo? 0,63. Então, a distância horizontal vai ser de 6,3 metros. Deu para entender que todos os cálculos na horizontal a gente faz com movimento uniforme, todos os cálculos na vertical a gente faz com movimento variado, lembrando que o tempo é determinado pela altura máxima. Todo mundo? Sim. Sim. Anotaram? Sim. É bom que vocês tenham anotado tudo isso. Sim? Deixa eu só tirar a foto da resolução de novo. Pode. Peraí, a Ana Carolina tá falando que tá tirando print para você e te manda. Ah, então tá bom. Pronto, Carol, tirei. Carol tá printando e mandando aí no grupo. Gente, eu creio que meu tempo acabou. Quem que é o próximo professor?